E a Anthropic acabou de mostrar para a gente quais são os trabalhos que vão ser substituídos pela IA com base em dados, com base no que eles já estão enxergando e também vislumbrando de futuro. A reportagem, na verdade, que eu vou mostrar para vocês, é uma reportagem que foi feita pelo Rubem Domingues no AI Corner, que é o Substack dele. E esse é um cara que eu sigo, que eu gosto bastante, eu acho que ele traz uma visão muito bacana em relação à inteligência artificial. E eu sei que o assunto aqui tinha que trazer negócios, mas eu acho que isso tem tudo a ver com negócios, porque isso muda a maneira como a gente vê a força de trabalho para o futuro. E muda também a maneira como você, se você de repente está procurando emprego ou trabalho em algum lugar, definitivamente muda a tua vida também, porque aquilo que esse repórter da Anthropic trouxe é simplesmente absurdo e tem muita coisa interessante para a gente começar a olhar. Acho que a primeira coisa para falar é um pouquinho sobre o que ele está trazendo aqui, né? Que a maior parte dos trabalhos relacionados à inteligência artificial, eles são teoréticos, né? Eles são de teoria. E tem muito pesquisador trabalhando em cima disso e publicando aquele monte de coisa, aquela monte de headlines, sabe aquelas thumbnails absurdas? Ah, isso vai acabar, super absurdas mesmo, né? O que a gente chama de clickbait. Esse Anthropic fez uma coisa bem diferente dessa vez, e o que eles postaram é o trabalho real das pessoas, como que as pessoas estão realmente utilizando a inteligência artificial e como, com base nisso, eles preveem que a gente vai acabar vivendo no nosso futuro próximo. Então, o que que eles encontraram? Primeira coisa, as tarefas dos desenvolvedores, gente que programa, desenvolve computador para computador, cara, 75% das tarefas já são cobertas por inteligência artificial hoje. Então, 75% daquilo que é feito por essas pessoas já está sendo feito atualmente pela inteligência artificial. Trabalhos relacionados a CS, Customer Success, tem uma alta cobertura também através de automação e APIs. Profissões que estão relacionadas a você digitar, a colocar as informações no computador, 67% delas estão automatizadas. E 30% dos trabalhadores não têm cobertura nenhuma, os trabalhos dessas pessoas se mantêm exatamente iguais. Então, aqui tem uma parte que ele está falando que surpreendeu ele, né? Que os trabalhadores que estão mais expostos, têm maior probabilidade de serem substituídos, são mulheres que têm mais educação e têm um salário alto. E, infelizmente, essa é a realidade. As pessoas que vão ser atingidas primeiro por esse tipo de problema são pessoas que trabalham com conhecimento. Então, de novo aqui, a gente tem a base aqui do que ele está trazendo, né, com as profissões que são mais expostas a serem trocadas por uma inteligência artificial. Desenvolvimento, 74% de chance. CS, entrada de dados. As pessoas também que trabalham com informações médicas, a parte de marketing, daí o fato da gente estar trazendo aqui para você, 64% dessas pessoas vão ser substituídas. Aí não é só para marketing não, porque vendas também. 62% delas, eles têm agora a chance de ser substituídas. Gente que trabalha com o mercado financeiro de investimentos, 57%. QA, né, a galera que faz segurança de qualidade, 51%. Informação, segurança da informação, os analistas, 48%, e especialistas de suporte de computador, 46%. Esses números são, sim, alarmantes e eles têm alguns gráficos bem interessantes para a gente também começar a olhar, mas antes até da gente continuar, acho que vale entender. Isso aqui é uma previsão com base em números, então o que eles fizeram aqui é entender como as pessoas realmente estão usando e depois eles começam a desenvolver tudo isso para pensar em como que o futuro vai se parecer se ele seguir de uma maneira parecida com isso. E esse aqui é um gráfico que eu achei bem interessante, né? Porque ele avalia a capacidade teórica e observável de você ter uma ocupação da IA nessas áreas.
Então ele mostra aqui, quando você olha para o azul, né, a partinha azul, a gente está vendo qual é o potencial. E quando a gente vê a parte vermelha, é aquilo que é observado. Então, a gente pode ver que para negócios e finanças, né, a gente tem aqui, aliás, gerenciamento, ó, gerenciamento muito baixo aqui até, bem abaixo do que tem de possibilidade, mas ele tem tudo isso aqui de possibilidade de crescimento ainda, percebe como é elástico e como sobra pouco espaço nesse pedaço? Então, enfim, gerenciamento, negócios, finanças, matemática, computadores, arquitetura, engenharia, vida e ciências sociais. Você já imaginou isso? Ciências sociais, serviços sociais, está um pouquinho mais abaixo aqui. Legal. O que é legal? É advogado, é juiz, toda a área legal. Educação, artes e mídia. E aí ele vem aqui para parte de healthcare, né, practitioners. O que é isso? Ele está falando aqui basicamente da galera que trabalha com saúde. E aí depois você tem suporte de saúde, que aí reduz bastante, e a gente também vê que o risco também gera mais baixo aqui no vermelhinho, né? Serviços de proteção, alimentação, grounds maintenance. Porra, não sei nem como traduzir isso, mas é tipo um groundkeeper, um caseiro. Pronto. Personal care, cuidados pessoais, vendas, aí você já vê que sobe aqui de novo, mas não tanto quanto a questão de administrativo, tá? Agricultura, construção, instalação e reparos, produção, transporte, a gente vê que está bem baixinho aqui e que quase não é explorado. Então, ainda tem também uma possibilidade de exploração dentro dessa área. Eu confesso que eu fiquei até assustado quando eu vi tudo isso, porque você tem uma possibilidade teórica muito grande para algumas áreas que ocupam uma grande parte da população. Então, você olha computadores, matemática, cara, na teoria, você consegue ocupar 94% dos espaços aí com IA, ou seja, você não precisaria de pessoas praticamente. Você precisaria de 6% do total de pessoas que está no mercado para conseguir tocar tudo que é necessário relacionado à matemática e à computação. E aí, hoje em dia, ele já está ocupando 33%, o que é um número gigantesco. Bom, eu vou trazer um pouquinho mais para baixo aqui, porque ele está falando algumas outras coisas que eu também queria trazer, né? Aqui é uma análise bem completa que ele trouxe, ele tem também alguns playbooks, e ele está explicando um pouquinho mais sobre isso. Por quê? Quem é que está realmente, atualmente, sob risco, sob mais risco? E ele tem uma tabela que ele trouxe aqui da própria Anthropic, que eu achei muito interessante. Então aqui ele vai mostrar dentro desse gráfico quem realmente está em risco, né? Tanto mostrando essa diferença entre quem tem baixa e alta exposição do tipo de trabalhadores, e ele está trabalhando com a população atual, né? Que está utilizando a inteligência artificial. Esse estudo que foi feito, cara, é muito denso, tem muita coisa interessante, mas eu acho que de tudo o que mais dá para a gente extrair informação é essa questão mesmo dessa calculação de exposição. E eles criaram um score para isso. E esse score, ele está mostrando um pouquinho sobre tarefas, na verdade, né? Então, um conjunto de tarefas formam um trabalho, uma posição, que definitivamente vão ter que se remodelar para que continuem existindo no mercado. E a gente sabe que muita gente vai acabar não tendo essa possibilidade nem de entrar no mercado, porque imagina como é que isso não vai ser daqui a um ano, daqui a 2 anos, como você está formando gente que está entrando agora no mercado de trabalho, aliás, que está querendo, pretendendo entrar no mercado de trabalho, mas num cenário completamente diferente. Se já existia um déficit entre o que a faculdade ensinava e aquilo que as pessoas efetivamente implementavam na vida real, não sei como foi para você, mas para mim foi muito isso, né? Eu estudei uma coisa, depois na hora de trabalhar com aquilo de verdade era completamente diferente. Agora vai ser um mundo totalmente alienígena. Imagina que a pessoa que está se formando nesse momento, ou que está começando a estudar agora, fazer uma faculdade, ela não vai estar pronta para nada do que o novo mundo vai reservar para ela daqui a 4 anos.
Então, isso tem que ser muito levado em conta até para você pensar ou repensar quais são os caminhos que você vai fazer. Mas eu vou deixar aqui esse artigo para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais, né? Porque no fim das contas, ele está mostrando muito sobre isso aqui, né? Que são as profissões, as habilidades que estão perdendo valor no mercado, e ele está mostrando também sobre muito do que o futuro pode ser aqui no nosso planeta. Não estou falando só do Brasil, não estou falando só dos Estados Unidos, é no planeta. Especialmente porque a gente tem em muitas cidades, muitas regiões mais densas, esse trabalho mais intelectual e que agora vai começar a perder espaço para a inteligência artificial. Eu nem acho que é necessariamente uma questão de, sabe, demissões em massa, mas quando alguém é demitido ou quando alguém sai para ir para outra empresa ou para, sei lá, tirar um ano sabático, talvez quando ela estiver voltando, ela não encontre mais um emprego, percebe? E do lado da empresa, ela vai estar assim satisfeita. Por quê? Porque a empresa, no fim das contas, não vamos esquecer, a gente vive num sistema capitalista e o sistema capitalista busca o capital. Então, a ideia toda do sistema é que você faça mais com menos. Só que isso pode acabar gerando um grande colapso do próprio sistema. Porque se você tem menos gente no mercado de trabalho, gente que não está empoderada, que não pode comprar, mas você tem produtos para vender, o que acontece? É a lei de oferta e demanda, você vai quebrar o mercado. Então tem muita coisa que a gente nem sabe, a gente nem faz ideia do que vai acontecer, fora esse monte de conflito que a gente está vivenciando. E não é para botar pressão, não, mas eu acho que é importantíssimo que você entenda se a tua profissão está em risco e que você comece a se preparar, aprendendo coisas complementares para poder ser capaz de se posicionar da melhor maneira possível, de acordo com aquilo que você faz. Enfim, tem algumas habilidades que estão realmente perdendo valor, tem algumas habilidades que estão ganhando valor, né? Toda essa questão que está relacionada, né, a LLM, capacidade, cara, tem pouquíssimo tempo, 2, 3 anos antes que isso perca total valor, né? Codar, fazer código, ou programar, né? Fazer pesquisa, imputar dados num computador, tudo que esteja relacionado a uma análise que venha por meio de um template, isso tudo vai ser automatizado. Tudo que tiver relacionado a textos também, cara, perde muito valor. Tradução perde total valor, né? Agendamento, coordenação já é possível aí em 3, 4 anos a gente vê a diferença de que isso não vai ser mais necessário, né? E quais são as habilidades que estão ganhando valor nesse momento? Isso e isso aqui é fantástico, tá? Definição de problemas. Então, a pessoa saber o que vai construir, qual a pergunta que ela tem que responder, para qual direção ela tem que ir, né? E o que ela tem que tomar de decisão. Isso está crescendo rapidamente. Então, é muito, mas absolutamente importante que você tenha uma visão mais estratégica, porque por incrível que pareça, a IA não está tomando esse local, esse lugar. Quem é capaz de ter essa visão estratégica ainda tem o seu lugar no mercado. O que mais que está sendo interessante aqui de habilidades que estão ganhando valor? Bom, quem está pegando o erro de IA, né, dando uma olhada, fazendo um QA, né, Q&A, que é basicamente você ver a qualidade, só que para IA, né, perceber alucinações, isso está crescendo rapidamente. Orquestração de sistemas, então você gerenciar esses workflows de inteligência artificial, conectar ferramentas, construir automações, isso continua em crescimento e rápido. Geração de relacionamento. Eu não canso de falar que as pessoas compram de pessoas, as pessoas confiam em pessoas, e é exatamente isso que ele está fazendo, que ele está trazendo aqui para a gente, né? Então, a confiança continua sendo humana, o relacionamento com clientes, a lealdade de times, parcerias, tudo isso é muito estável e continua tendo um grande poder. Habilidades físicas, como você trabalhar na área de saúde, você trabalhar com, com as mãos, você trabalhar com as mãos, enfim, estábulos, enfim, qualquer coisa que tenha relação, pedreiro, né? Qualquer coisa que tenha relação com isso, cara, por enquanto tua profissão tá segura.
tem a capacidade de sintetizar as coisas que acontecem cruzando domínios de expertise. Sabe aquela pessoa que consegue entender de negócio, que consegue entender de inteligência artificial, de programação, tudo ao mesmo tempo? Essa pessoa está no céu. Então, se antigamente o generalista ele era um cara que era um cara que não era tão interessante, hoje o generalista é um cara que ganha muito poder, porque é uma pessoa que vai ser capaz de conectar as pontas. Fazer essa navegação também regulatória com compliance, com a parte legal, né, é bem estável. E também para tudo aquilo que é decisão que a IA não deveria tomar, né? Inclusive, eu vi um vídeo recente aqui falando exatamente sobre isso, né? Que é a questão do julgamento ético, né? Que muita gente fica pensando que a IA vai simplesmente chegar aqui e começar a determinar o que você vai fazer. E eu não acho que seja bem assim, tá? Até porque você colocar a vida de uma pessoa, por exemplo, nas mãos de uma inteligência artificial para decidir se ela é culpada ou não é culpada, cara, é pesado isso, né? Então, cada vez mais o que eu vejo são esses assistentes para conseguir dar contexto para as pessoas tomarem as decisões. Então, eu concordo, eu acho que isso também faz bastante sentido. Aí uma coisa legal que ele está trazendo também dentro desse estudo, né, é que essas movimentações de carreira dependem muito do teu nível de exposição. E se você quer realmente começar a pensar para onde você vai, pode ser interessante você ser o dono desse workflow, sabe? A pessoa que vai ser capaz de gerenciar todas essas automações, todas essas inteligências artificiais. Alguém vai precisar ser dono disso. Porque, de novo, né? Uma pessoa, ela pode ser responsabilizada por algo, uma IA ainda não, né? Enquanto a gente não tiver AGI, a gente não vai ter uma IA sendo responsabilizada por alguma coisa. E a real é que a gente nem sabe se vai existir AGI. Pode ser que exista, pode ser que não, mas o ponto é que hoje, com o cenário que a gente tem, o que é possível? É possível que uma pessoa seja responsável por aquilo. E essa pessoa vai tomar conta. Ela vai ser praticamente uma babá das inteligências artificiais, babá também das automações, mas ela vai criar, ela vai colocar as coisas para se conversarem. Ela vai entender a lógica. É por isso que eu digo bastante sobre isso, tá? Você entender de negócios no mundo de hoje é imprescindível. Você tem que entender de negócios, de finanças, de marketing, de vendas, de sucesso do cliente. Você tem que entender o máximo de coisas que você puder de uma maneira um pouquinho mais aprofundada até, tá? Porque isso vai te dar todo esse respaldo para conseguir trabalhar em cima de diversas áreas aqui e principalmente trabalhar em conjunto com as IAs. Eu acredito bastante que a gente consiga sim tomar conta de algumas coisas e que a gente também tenha a possibilidade de continuar crescendo, escalando, tendo carreira até nas empresas, mas apenas se você não estiver pensando mais em ser um especialista. Porque ser um especialista, com esse rascunho que a gente tem aqui agora, e é óbvio, cada um vai falar uma coisa, você vai ver isso em um monte de lugares, mas pela primeira vez eu estou vendo isso com base em dados. Eu estou vendo uma informação baseada em dados reais de uso de uma das maiores empresas de inteligência artificial do planeta. Então, é para levar a sério, porque eles estão mostrando como as pessoas realmente estão usando e aí até onde dá para chegar. A gente entendendo isso, todo esse nível de exposição, a gente também consegue entender que as coisas sim vão mudar, tá? E você tem mudanças estruturais gigantescas. A gente nem sabe o total do impacto que isso vai acabar trazendo para a vida da gente, né? Mesmo que a nossa profissão de repente não seja tão impactada diretamente, você tem essas ondas que vêm impactando ao longo do tempo. Pensa no caso, por exemplo, de juízes. Esses caras, eles já terceirizam uma boa parte do trabalho. Então tem muita gente que vai lá e faz o trabalho do quê? De ler tudo o que está acontecendo, antes desse cara chegar e decidir, olha, é a favor de A ou a favor de B. Já existe isso. Essas pessoas todas que estão ao redor do juiz, elas vão ser substituídas, porque elas não vão ser mais necessárias. Agora, o juiz em si, será que a gente vai
um dia chegar e falar: olha, não precisa mais desse cara, porque é um peso muito grande o tamanho das decisões que esse cara vai fazer. Ele já faz, mas agora ele vai fazer em muito mais volume e muito mais velocidade. Será que a gente vai um dia chegar e simplesmente abandonar e falar: olha, inteligência artificial, você pode fazer, tá? Define você, decide. Eu acho que pode até acontecer, mas vai ser bem difícil. E aí, olhando também para essas movimentações universais, tem algumas que fazem total sentido e que você precisa também estar aproveitando. Tem várias aqui que ele traz no artigo, né? Mas essas daqui são universais e realmente são importantíssimas. Então, investir, tá? Então, se manter humano, manter contato com outros humanos, isso é importantíssimo, independente do que você faz, tá? Aprender a traduzir esse contexto de humano para máquina e de máquina para humano é importantíssimo também. Você ser capaz de se adaptar a cada quarter, cada 3 meses, cara, isso realmente faz bastante sentido, até já com o mundo que a gente está falando hoje. Eu já me adapto dessa maneira, ou até às vezes até um pouquinho mais rápido, porque as coisas estão mudando muito rápido. Exemplo bom, eu faz um bom tempo que eu uso Cloud Code para codar, criar soluções que resolvam problemas aqui dos nossos clientes na minha empresa, que é a Growth Labs. Meu, a gente já está aprendendo o anti-gravity de uma maneira assim super acelerada, colocando a mão na massa. Meu time está colocando a mão na massa. Por quê? Porque faz sentido. Porque todo momento você vai ver uma ferramenta nova aparecer. E você tem sim que começar a aprender a ferramenta nova. Não vai ser mais um caso de você virar um super especialista numa única ferramenta. Você nem sabe se essa super ferramenta ela vai se manter por tanto tempo. Então você tem que continuar aprendendo o tempo todo. Acho que essa talvez seja a maior capacidade para qualquer um que esteja pensando em se manter vivo, sobreviver, diante de tanto caos. E aí vem também uma questão que, no fim, as pessoas falam um pouco, mas é sobre esse negócio de você ser AI native, né? Nativo de inteligência artificial. Porque poucas empresas são de verdade. E muita gente tenta fazer essas costuras no meio, né? De agora vamos colocar AI no nosso produto, porque eu acho bonitinho. E o que eles estão falando aqui é que talvez seja o caminho pro abismo, tá? Por quê? Porque se você faz isso, você está criando um grande Frankenstein. Quando, na verdade, se você inicia todo esse teu planejamento já pensando em inteligência artificial, realmente sendo AI first, você já está pronto para passar por diversas coisas que ainda vão acontecer, ou você vai estar mais pronto, mais preparado para passar por essas transformações. Você não tem nada legado, processo legado para migrar, todos os seus workflows estão lá desenhados com inteligência artificial como core, né, como o componente principal, ao invés de ser alguma coisa que você só tenta arrumar, né, tenta dar um jeitinho para conseguir colocar e fazer funcionar. Essas empresas que estão fazendo esse trabalho como AI first, eles acabam contratando poucas pessoas, um número menor de pessoas, só que com uma senioridade muito mais alta. E de novo vem aquela preocupação, né? E o júnior, e o cara que está se formando agora? A gente realmente não sabe, mas tudo leva a crer que essas pessoas não vão ter lugar no espaço de trabalho. Por quê? Porque a experiência ampla que você, talvez, que seja sênior, ou que esteja numa empresa, ou que tenha uma empresa, essa experiência toda, esse arcabouço todo que você conseguiu coletar ao longo da tua carreira, essas pessoas não têm. Então, na verdade, quem tem um pouquinho mais de conhecimento, está num nível mais alto, ele tem sim a possibilidade não só de se manter empregado, como de conseguir melhores empregos. Por quê? Porque pouca gente tem o conhecimento que essa pessoa tem. E aí, obviamente, tem que ter também a capacidade de trabalhar junto com a inteligência artificial e com novas tecnologias que podem vir a surgir com base no que a gente está vendo aqui. Outra coisa que eu estava num evento hoje mais cedo, e a gente estava discutindo exatamente sobre esse ponto, que é sobre o que é que de verdade se entrega hoje na tua empresa. Então, tem muita empresa que eu estou vendo que está saindo do modelo SaaS para começar a ir para um modelo que está mais relacionado à entrega de serviço. Quando, na verdade,
talvez o que essas pessoas, essas empresas deveriam estar olhando é para entregar o resultado. Empresas que são capazes de focar em entregar o resultado, não vender hora, não vender SaaS, não vender, sabe, nada de serviço, é vender a entrega final, é vender o resultado. Cara, isso é muito valioso, sempre foi, mas agora com inteligência artificial, já que você é capaz de acelerar muito esse processo, acaba sendo ainda mais valioso. Mas enfim, a gente vê que tem muita mudança vindo aí pelo nosso futuro, e eu acho que esse aqui começa a ser uma espécie de retrato, essa começa a ser uma foto mesmo daquilo que a gente está vendo, que está acontecendo já atualmente, e a gente começa já a desenhar para onde é que todo esse uso de inteligência artificial está levando também o nosso futuro. Eu acredito de verdade que é uma baita oportunidade para muita gente e mesmo para as pessoas que têm talvez as suas profissões mais ameaçadas, porque você entendendo isso, você já salta na frente de absolutamente todo mundo. Seja você trabalhando em uma empresa, seja você como uma pessoa que está lá, que é o CEO dessa empresa, está lá para rodar esse negócio, você começa a entender aonde estão os gaps e quais são as oportunidades de futuro. Mas é isso por hoje. Não esquece de sair comentando, curtindo. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo também, tenha gostado dele de verdade. Se gostou, por favor, dá um curtizinho aí, segue a gente, porque ajuda bastante no trabalho. Comenta esse vídeo também, fala o que você acha de tudo isso. É tudo baboseira ou é real? É o que a gente está para ver no nosso futuro muito em breve. Bom, espero o teu comentário, vai ser ótimo conversar com você. Um beijo no seu coração, a gente se fala. Tchau!